Oi, gente, começando o boletim informativo desta quinta-feira, 14 de junho. Boa tarde. O Tec Park em Campo Bom foi sede do seminário gratuito sobre saúde global e recebeu o especialista em doenças da América Latina, Ricardo Zurieta. A Universidade Fevale realizou nesta quarta-feira o seminário Avanços na Prevenção e Diagnóstico em Saúde Global, Potencialidades Científicas e Empreendedoras. Na palestra de abertura, o doutor e pesquisador Ricardo Zurieta, que é professor da University of South Florida, nos Estados Unidos, e médico especialista em doenças infecciosas e saúde global, apresentou suas pesquisas e avanços na área. Pienso yo como médico y como infectólogo que actualmente el mundo está enfrentando la emergência. Eu penso como médico e infectologista que atualmente o mundo está enfrentando a emergência de organismos altamente violentos e agressivos que podem pôr em perigo a sobrevivência de nossa espécie humana. Minha esperança, e tenho muita na capacidade de nossos cientistas em nível mundial e regional, e especificamente em textos científicos das Américas, e do meu amigo Fernando Spilk, da Universidade Fevale, com quem tenho várias colaborações, onde somos um grupo de cientistas da Academia de Ciências das Américas, que temos testado várias tecnologias para enfrentar estes desafios em nível global. Das Academias de Ciências das Américas, que hemos desarrollado varias tecnologías para enfrentar estos desafíos a nível global. O seminário apresentou os avanços alcançados, desafios e oportunidades de inovação no controle e diagnóstico de doenças emergentes, a partir da perspectiva da realidade na atuação do intenso tráfico de patógenos entre os países. Além de Zurieta, o evento contou com a presença de Flávio Guimarães da Fonseca, mestre e doutor em Ciências Biológicas e coordenador do curso de pós-graduação em Microbiologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, basicamente, o que eu vou apresentar aqui hoje é conversar sobre o uso de nanotecnologia, né, associada à construção de nanovacinas, à construção de nanobiosensores para detecção sorológica ou antigênica de doenças e etc. Então, é exatamente um pouco do que a gente anda fazendo. Tempo atrás, a gente trabalhava com algumas doenças em um lugar, tentava fazer alguma coisa parecida com aquilo que se fazia com outras doenças em outros lugares, tanto na área humana quanto animal. Hoje em dia os problemas são globais, eles estão em todos os lugares, então a gente pode trocar experiência com pesquisadores de outros locais, não apenas por questão de técnica, mas porque os problemas são muito parecidos, né? Então a gente tem a emergência aqui de muitas doenças que são problema na Flórida, que são problema em Minas, que são problemas em outros lugares onde nós não tínhamos isso e agora são importantes. Então por isso essa troca é bem importante para nós, especialmente essas doenças transmitidas por mosquitos, pela água e por aí vai. O projeto de ensino Interiores em Cena realizou mais uma atividade hoje. O tema da atividade foi renderização no software ProMob e ocorreu no Laboratório de Computação Gráfica. A oficina faz parte do projeto de ensino Interiores em Cena e foi ministrada pela acadêmica Milena Antunes, do curso de Design de Interiores. Mais informações sobre as ações do projeto pelo e-mail labinteriores@outlook.com. Semestre acabando, então ontem teve fim de semestre na Rua Coberta. A segunda edição da feira de fim de semestre foi organizada pelos diretórios acadêmicos dos cursos de artes visuais, design e moda e teve como objetivo dar visibilidade aos trabalhos autorais independentes dos alunos da universidade, servindo de incentivo para a expansão dos mesmos. A ideia principal é abrir espaço para que os alunos possam comercializar e socializar seus trabalhos em um momento de trocas e vivências. No dia 12 de agosto, o Teatro Fevale recebe mais um espetáculo de humor. Badim, um colono na cidade, conta a história de um atrapalhado colono que tem como missão levar alegria para as pessoas. Com suas histórias engraçadas e o seu jeitão do interior, Badim atrai o público de todas as idades. E toma uma cuia de mate assistindo o Globo Rural. Às 9 da manhã, pelo menos um da família vai na missa, volta lá pelas 10, os parentes já vão começando a chegar. Isso quando não é aquele jaguara que chega o meio-dia. Daí acorda o piá mais velho que foi no baile. O espetáculo busca também resgatar e manter viva a cultura colonial, além, é claro, de divertir as pessoas. Badim, um colono na cidade, acontece domingo, dia 12 de agosto, às 8 horas da noite.
Parece que vão assar uns 5 boi pela quantidade de lenha. Aí já faz uma caipira ou toma umas pingas com buchá. Normalmente tem um tio que é aquele que quer saber de tudo. Fica só gavolando os piá dele. Aí começam a discutir política e não para mais. Daí dá uma reclamada do preço do leite, fala do tempo. Você pode garantir o seu ingresso na bilheteria do Teatro Fevale de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 9 da noite e no sábado, das 9 à 1 da tarde, ou também no site teatrofevale.com.br. Mais informações pelo telefone 3271-1200. No dia 27 de junho acontece a 26ª edição do Projeta-me. A 26ª edição do Projeta-me vai contar com apresentações das coleções de vestuários desenvolvidas pelos estudantes da disciplina de Projeto de Coleções, trabalho de conclusão 2 do curso de moda, promovendo uma aproximação entre os alunos, a comunidade e o mercado de trabalho, além de colocar em prática habilidades e teorias desenvolvidas ao longo do curso. Este ano são 38 alunos em formação. O evento acontece dia 27 de junho, a partir das 20 horas no Teatro Fevale, e os ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro ou no Centro de Design. A cobertura completa do Projeta-me você vai conferir aqui na TV Fevale. Hoje começou a Copa da Rússia, o maior país territorial do planeta, é a sede do evento futebolístico mais esperado de todos. Mas o que é que você conhece sobre a Rússia? Como é a cultura deste país? Bom, no cinema e na literatura, eles são uma referência. Começou! As melhores seleções do mundo estão reunidas para uma grande competição. Em 2018, a Rússia passa a ser a terra do futebol. Mas em todos os outros anos podemos dizer que é a terra da literatura e do cinema. Começaria dizendo assim que a história do cinema russo ela é fundamental para entender a história do cinema como um todo, né? Quando os irmãos Lumière, em 1895, estavam lá criando o cinematógrafo, um ano depois os russos já estavam fazendo o seu primeiro trabalho de cinema. Você pode até não ter o costume de assistir filmes russos, mas alguns são bem conhecidos e aclamados pela crítica. 30 filmes, pelo menos 30 filmes feitos pela obra de Tolstói, de um único livro, né? Ana Karenina. Toda aquela situação da mulher que tem um amante, aí a sociedade toda fica contra ela, numa situação que pode ser mundial, mas naquele momento era o olhar do Tolstói para uma sociedade em transformação, né? Também a visão importante do filho de Ana Karenina, que é quem conhece então o amante de sua mãe e quem a fez mudar totalmente o rumo da sua vida. Então ele quer entender isso. O encoraçado Potemkin mostrou para o mundo a força cinematográfica de Sergei Eisenstein, que é um dos grandes gênios do cinema mundial e que trouxe para o cinema um olhar, sobretudo, diferenciado no processo de edição. O show que a Rússia dá não fica só na telona. Nos livros, a literatura é rica. As bibliotecas da Universidade Fevale têm muitos exemplares da Terra da Copa de 2018. Aqui no Campus 2 a gente tem, né, no caso, a Guerra e Paz na versão americana, né? E a gente tem também outros livros do mesmo autor e tudo. A gente tem Nabokov também, Lolita, que é um clássico, foi adaptado para o cinema e tudo. Tchekov também, que é um outro autor bem famoso.
Lendo esses livros e assistindo esses clássicos do cinema, já dá para ficar bem por dentro do clima da Copa do Mundo. Afinal, muito da cultura de um país está refletido nessas artes. Desde Ana Karenina se pode perceber ali a vivência do universo de um lugar onde o totalitarismo, em muitos aspectos, reprime o desenvolvimento humano e que torna, então, traz uma forma de relacionar-se densa, difícil, e essa densidade, essa dificuldade de relacionamento está presente muito nesse tipo de produção. E se você não sabe sobre a cultura russa, que tal conhecer agora? Por um lado, a gente tem hoje essa premissa da Copa do Mundo, né? Então, claro, né? 2018, a Copa na Rússia, todos os elementos relacionados à cultura russa começam a estar presentes, né? Se a Copa fosse na Tchecoslováquia, nós estaríamos aqui falando do cinema da Tchecoslováquia, né? E por outro lado, a gente tem um processo cada vez maior de globalização das culturas e dos conhecimentos, né? Então, o interesse que havia anteriormente em relação a cinemas que não fossem produzidos em Hollywood era muito menor, né? Agora, em função da Copa, a gente teve bastante empréstimo, tá? E tem um livro muito clássico da literatura russa que a gente tem aqui na biblioteca, mas não temos agora porque ele está emprestado e tem reserva no livro. Então, assim, as pessoas acabam se interessando nessas épocas, assim. Teve continuidade hoje no Campus 2 o ciclo de palestras sobre o estudo e projeto de sistemas de geração híbrida de energia a partir de fontes renováveis. No segundo dia de atividades, a palestra Aplicação de moldagens de pós por injeção de materiais magnéticos em motores elétricos abriu os trabalhos no ciclo. O ministrante foi Vinícius Martins, professor da UFSul. Martins apresentou seu projeto de otimização de materiais na fabricação de peças, utilizando o mínimo de matéria-prima. A moldagem de pós por injeção, ou a metalurgia do pó, permite essa otimização. Então é um processo altamente sustentável, porque minimiza muito a utilização da matéria-prima para a obtenção desses produtos. E pode ser aplicado a motores, como é o caso aqui, mas pode ser aplicado a diversos produtos, como caixa de relógio, bracket, entre outros. Na sequência, o empresário e mestrando da Fevale em Tecnologia de Materiais e Processos Industriais, Alessandro Sarmento Santos, apresentou a palestra Desenvolvimento de Aerogerador de Pequeno Porte. Hoje a microgeração ela é uma realidade e ela vem se exponencializando, ela vem num crescimento amplo. E a gente acredita, né, pelo que a energia solar hoje representa quase o todo da microgeração, aerogeradores de pequeno porte podem vir como uma alternativa também a custo viável. Então, esse desenvolvimento com uma aplicabilidade comercial é nesse intuito de conseguir atender, então, juntamente com a solar, uma alternativa de fonte para microgeração, com o conceito de microgeração. Microgeração também foi o tema apresentado por Alexandre Carvalho da Bioserve. On-grid e off-grid, gere sua própria energia. Nós apresentamos a parte, os tópicos on-grid, que é uma energia que tu gera e transmite para a concessionária, tá? E o off-grid, que é um sistema isolado ou sistema dedicado que nós chamamos, tá? Para regiões ou para situações que não se usa a rede da concessionária ou que não se tem. Alexandre lembrou ainda que para a geração de energia por fontes renováveis seguir em expansão pelo Brasil, é preciso que o governo reduza as tributações. Ele pode ser muito maior se o próprio governo, a própria federação incentivar isso daí. Porque nós ainda somos blindados de alguns incentivos, tá? A nossa energia hoje ainda é uma energia cara, a energia que nós geramos, em vista da energia da concessionária, tá? Mas é tudo uma questão de tributação, é uma questão de ajustes fiscais. Ao todo, em 2 dias de evento, 20 palestras de pesquisadores nacionais e internacionais trouxeram ao público soluções e inovações com relação à geração de energias renováveis. Conhecimentos para futuros profissionais,
como esses acadêmicos de engenharia de energia da UERGS e que integram a empresa júnior Engepix. O que a gente costuma trabalhar ali na parte da energia são diagnósticos energéticos, educação ambiental, educação energética, e estamos agora iniciando a parte de fazer projetos fotovoltaico e de aquecimento solar. O ciclo de palestras sobre estudo e projeto de sistemas de geração híbrida de energia a partir de fontes renováveis está ligado ao projeto Desenvolvimento de novos dispositivos para sistemas híbridos com fontes renováveis e que tem o objetivo de construir uma mini estação de energia no Campus 2. E isso foi o que mais chamou a atenção dos jovens acadêmicos da UERGS, que, atentos a cada detalhe, buscaram extrair do seminário ideias e conceitos para aplicar em seus projetos. Principalmente o que a gente pode aplicar na empresa júnior é toda essa questão da energia híbrida, como, além de a fonte renovável ser o futuro, principalmente pela questão de não ser poluente ao meio ambiente, mas também pela questão de diversificação da nossa matriz energética nacional, que hoje é muito focada na hidrelétrica, principalmente a questão do trabalho e do projeto do professor Moisés, de usar mais de uma fonte renovável ao mesmo tempo, que é de usar energia eólica, energia solar e também um gerador biogás. Esse gerador biogás sendo como se fosse uma fonte mais segura, para quando não tiver vento e não tiver sol, ele conseguir manter o sistema dele ainda funcionando com o biogás como um combustível que também seria renovável. Hoje o nosso assunto ao vivo é a osteoporose. Um estudo da Fundação Internacional de Osteoporose indica que a longevidade acentuou o aumento de incidência de fraturas nos idosos e mais. No Brasil, o número de atingidos pela doença deve crescer 32% até 2050. O Dr. Tiago Soares é quem vai comentar sobre a pesquisa e também como se prevenir e tratar a osteoporose. Doutor, boa noite, tudo bem? Boa noite. Prazer te receber aqui ao vivo no nosso estúdio, né? A gente está trazendo bastante dados, assim, com relação a esse aumento, né? Até essa pesquisa também mostra que a população mundial como um todo deve aumentar em 20% com mais de 60 anos até 2050, né? E o próprio IBGE já atestou que nesses próximos anos a expectativa de vida do brasileiro deve atingir 75 anos. Então a osteoporose acaba se tornando um problema de saúde pública. Sem dúvida, sem dúvida. As pesquisas e as estimativas, elas no Brasil não são tão assim, a gente não tem um número mais preciso, mas se acredita que no mundo em torno de 200 milhões de pessoas são acometidas pela osteoporose. Acho que o fato mais relevante e o que implica no maior risco para as pessoas é as consequências de osteoporose, são as fraturas. E a fratura mais grave e que impacta de forma mais significante na vida das pessoas é a fratura do quadril. A gente estima que a cada pessoa que tem uma fratura do quadril pode ter um índice de mortalidade até de 20% em 2 anos. Então, isso é muito, muito grande. Então, o que a gente tem que ter a consciência é de fazer a prevenção, o tratamento para evitar a consequência, que é a fratura, que não é só no quadril, na coluna torácica, na coluna lombar, no punho, são os focos mais comuns, né? E muitas vezes, né, as pessoas, principalmente o idoso, ele acaba se preocupando com esse problema de como se prevenir quando já está num estágio avançado e quando a prevenção já não vai funcionar da maneira como deveria. Daí a gente já fala de tratar a osteoporose, agora a prevenção ela vem antes. E como prevenir então? Bom, a gente sabe que a massa óssea ela tem um pico da adolescência, fim da adolescência até 50 anos. Os homens e as mulheres vão ter uma diminuição da massa óssea, as mulheres mais em função das alterações hormonais da menopausa. Tá? E o que deve ser feito, além de ter, principalmente, uma atenção para o estilo de vida, uma boa alimentação, atividade física com impacto, caminhada, forçando o músculo, hábitos sadios, não fumar, bebida alcoólica evitar, entendeu? Isso desde a infância? Não, isso já, uma boa alimentação, exercício físico? Sem dúvida desde a infância, mas atividade física, alimentação
ela, digamos que num período antes de 50, quando adulto, ela tem que fazer parte da vida. A qualidade de vida, sem dúvida, vai influenciar, impactar digamos, numa boa qualidade óssea. Tá? Isso é fundamental que se tenha. Daí escolher alimentações, porque, veja bem, o nosso estilo de vida. Hoje todo mundo toma café, toma refrigerante, bebida de álcool, aqui no Rio Grande do Sul, muita carne, proteína animal. Isso são substâncias que também implicam no quê? São alimentos que diminuem a nossa ingesta de cálcio. Então, e aí entra numa questão que o cálcio popularmente, é fundamental para o metabolismo ósseo, entendeu? Qualquer cálcio. Por quê? Porque assim, veja bem assim, à medida que tu não consome ou tem alimentos que interferem na disponibilidade de cálcio no sangue, ele vai tirar do osso, entendeu? Então, por isso que é bom ter uma boa ingesta de cálcio. E tem uma quantidade diária ou semanal que a pessoa deve consumir de cálcio? Em média, 1.000 unidades de cálcio dia é o fundamental. 1.200 a 1.500. E o que seriam essas 1.200 unidades? Pois é, se estima que nós, no Brasil, temos uma baixa ingesta de cálcio, em média de 400, diferente de região, entendeu? Então, aí é fundamental o quê? Legumes verdes, brócolis, couve, derivados de leite, queijo, iogurte, são alimentos ricos em cálcio. Além disso, é importante ter uma boa também quantidade de vitamina D. Aí tem que se ter noção de que a vitamina D, os alimentos não nos dão uma boa suplementação, entendeu? Então, o básico é uma exposição adequada ao sol para fazer com que a vitamina D se converta em uma substância que vai melhorar a absorção do cálcio. Tem que ser em conjunto, cálcio e vitamina D. Bom, a gente falou de prevenção, né? Mas à medida que a pessoa já está com osteoporose, como é o tratamento? Bom, o tratamento inicial da osteoporose, na verdade, sim, é bom a gente identificar fatores de risco, pessoas claras, com baixo peso, algumas que usam corticoide, que é uma medicação que faz ter osteoporose, tabagismo. Então, são situações, um histórico familiar de mãe com osteoporose, com fratura, aí já tem que pensar em fazer uma suplementação. Mulheres, obviamente mulheres, e principalmente as que estão na menopausa, tá? Tem que pensar já em tratar, que aí é fazer uma suplementação de cálcio, tá? Com vitamina D, e aí a gente utiliza, quando estabelecido o risco de fratura, ou já tendo uma fratura, ou através da densitometria óssea, que é um exame que nos mostra a densidade óssea, aí começa com medicações que vão diminuir a reabsorção do osso. Porque o nosso osso é um equilíbrio entre formar e reabsorver. Então a gente diminui quando na menopausa há um desequilíbrio. A gente reabsorve mais do que forma. Então a gente tenta equilibrar isso aí. Então as medicações a gente usa, que os bifosfonatos, que é o alendronato de sódio, risendronato, o aclastra, são medicações que tentam diminuir essa reabsorção para equilibrar e aumentar a massa óssea. E antes de a gente finalizar, doutor, isso existe uma cura ou somente Não existe cura? Na verdade, os sintomas da osteoporose é o que se chama de doença silenciosa. Senão vai ser fratura, vai ser dor, vai ser depressão, uma debilidade funcional. Não existe uma cura, existe uma melhora da qualidade do osso para diminuir o risco de fraturas. Isso que é o fundamental, entendeu? Melhorar
E obviamente, tratamento, porque a atividade física entra no tratamento, isso também melhora. Então, o segredo é manter uma qualidade de vida sempre bem elevada, se alimentando bem, tomando um solzinho. E só o último recado, o que é fundamental, principalmente para a população idosa, é ter cuidado em relação à queda. O idoso não pode cair. Então, em casa, tem que cuidar tapete no chão, tem que ser espaços bem iluminados. Uma própria escadinha pequena, muitas vezes uma elevação no piso também pode ocasionar essa queda. Ter algum apoio de braço, isso é fundamental, porque não pode cair, entendeu? Porque o risco da queda gerar uma fratura, ele é grande no paciente que tem osteoporose. Ok, doutor Thiago, obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite, estou sempre à disposição. Obrigadão. Bom, gente, obrigado mais uma vez pela sua companhia. A gente se vê de novo amanhã, 6 horas da tarde, aqui pela TV Fevale. Tchau, tchau.